Graça e paz. Para mim é uma alegria fazer parte dessa Conferência de Homens e Mulheres da PIB do Brasil. Quero deixar aqui registrado um abraço aos apóstolos Milton e Niara. Nós amamos vocês, um abraço aí para toda a equipe dessa igreja linda, relevante. Eu quero falar um pouquinho sobre a beleza da mulher, a beleza da mulher do ponto de vista do Senhor. Graças a Deus, hein? Porque se a gente for falar do ponto de vista natural, quanta pressão, quantas coisas sendo cobradas nesse tempo, mas nós vivemos realmente para agradar o coração de Deus e nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos pede. Qual é o papel da mulher na sociedade, dentro da sua casa? Qual é a preocupação que nós devemos ter em relação à beleza feminina? Qual é a nossa postura? Eu quero falar um pouquinho sobre os nossos papéis, a nossa função e à luz realmente da palavra, né? Então, o primeiro texto que eu quero ler me desafia muito, 1 Pedro 3 e 4. A Bíblia diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. A palavra de Deus está nos ensinando que nós não devemos dar tanta ênfase à beleza externa. Não está dizendo aqui que a mulher não deva se arrumar, até porque eu acho muito importante as mulheres sempre procurarem a sua melhor versão. E hoje a gente tem tantas fontes e tantas dicas para a gente aprender sobre todos esses assuntos, do que está na moda, do que está usando, de como se maquiar. Mas a palavra fala que não é a beleza que atrai realmente os olhos de Deus. Está falando que os olhos do Senhor vão olhar um pouquinho mais profundo e vão olhar o nosso espírito, vão olhar realmente a parte interior da mulher. E o que Deus realmente vai se agradar é um espírito, uma veste que não se pode comprar em loja alguma, mas a Bíblia fala sobre um traje de um espírito manso e quieto. Ah, que desafio, né? Nós temos essa postura diante dos nossos dias, apresentar esse look interno todos os dias realmente só é possível se nós realmente nos conectarmos com o Senhor como nossa fonte, com Deus, né, com a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa, né, seguir dessa forma. Eu acho muito interessante quando a gente olha para a Rainha Elizabeth, para as princesas que existem na atualidade, elas têm uma certa formalidade e até mesmo quando a gente olha para o cinema de uma forma geral, os filmes quando apresentam uma princesa, ela normalmente vem seguindo todas as regras, toda de conduta, elas não podem ser todas assim espalhafatosas, elas têm uma forma muito decente de se vestir, o tchauzinho é todo diferente, e eu vejo que nós somos realmente filhas de um rei, somos princesas do Senhor, e nos cabe sim uma postura elegante. As filhas de Deus são assim, elas têm esse vestimento interior, essa veste interior, né, que vai sempre ser traduzido num belo sorriso, numa mansidão. Como eu falei inicialmente, é um desafio para todas nós, mas é o que Deus quer encontrar dentro da gente, né? Então, o que é um incorruptível traje? É um traje que não se corrompe. Ou seja, a alegria e a mansidão que há dentro de nós, ela não pode ser roubada pelo bandido, ela não pode ser atacada pelo ferrugem, nada disso. É uma roupa, né? É uma roupa espiritual, é uma roupa emocional. Então a gente precisa, o nosso interior precisa ser tocado por Deus dessa forma, não vai ser, né, corrompido. O que é um espírito manso? É um espírito gentil, humilde, bom, que aceita a vontade de Deus sem relutância. E um espírito quieto é um espírito tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, né? Então é esse tipo de postura interior que nós mulheres precisamos ter mediante as diferentes etapas, os diferentes desafios da vida, né? Nós precisamos seguir dando tchauzinho de princesa. E nós que somos casadas, a gente a melhor faculdade, o melhor lugar para você desenvolver a sua postura, o seu comportamento é dentro do casamento, né? Então nós somos, tanto o homem quanto a mulher, nós somos muito desafiados dentro de um relacionamento mais próximo, mesmo das amizades, qualquer relacionamento, mas o casamento é o lugar onde nossa intimidade é revelada, né? E nosso cônjuge normalmente nos conhece mais do que qualquer outra pessoa. E uma vez eu vi uma frase, eu achei muito interessante, dizia assim: nós não somos responsáveis pela cara que nós temos, mas nós somos responsáveis pela cara que nós fazemos. E nós precisamos cuidar em todo o tempo, né, para nós não perdermos o nosso testemunho, né? E isso começa assim dentro da nossa casa.
E agora eu quero falar como que nós vamos, né, entender, como vamos agregar esse valor eterno, esse valor interior da beleza que é relevante aos olhos de Deus. A Bíblia diz assim, Provérbios 31:30, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então a Bíblia vai nos dando dicas, vai nos mostrando como é que nós vamos desenvolver essa postura de uma mulher que agrada o coração de Deus, que cumpre o seu propósito como uma pessoa, como filha, como uma profissional, né, em todas as áreas, como uma esposa, como mãe. Essa mulher, ela entende o temor ao Senhor. Ela vai viver considerando os princípios mais importantes do que seus próprios pensamentos, do que seus próprios valores, do que sua própria história. Então, com o passar dos anos, o nosso caráter, mais do que a nossa aparência, é o que vai atrair as pessoas. Às vezes eu tenho visto tantas mulheres investindo tanto tempo e recursos, né, procurando um corpo perfeito, procurando, né, diminuir linhas e diminuir os sinais da idade, e sabe, com o tempo que realmente vai permitir que as pessoas tenham prazer de estar perto da gente. Não é só isso, como eu falei, eu não estou falando aqui contra o autocuidado, né? A gente precisa sim se cuidar. E eu não estou falando também contra nenhum procedimento, né? Você faz aquilo que você tem condições, mas isso não deve ser o nosso maior foco, o nosso maior interesse, né? Hoje, às vezes, eu brinco que tem algumas pessoas perto da gente que se elas sorrirem a perna levanta, assim, né? Porque é tanto botox, são tantas coisas que até aquilo que é natural parece às vezes tá meio se perdendo um pouquinho, mas deixando isso de lado, né, quais são as pessoas, as mulheres maduras que eu tenho prazer de estar perto? Você já parou para pensar? Qual é o tipo de pessoa que atrai, né? Você é atraído para estar perto e que você tem alegria de estar perto, né? Eu não vejo assim, tipo, necessariamente uma miss pela sua beleza, como um tipo de pessoa que atrai para estar perto, mas é a pessoa que é agradável, que tem uma boa conversa. As pessoas que me alegram muito são pessoas que transbordam Jesus. Eu tenho muita alegria de estar perto de pessoas que vivem o Evangelho, que têm testemunhos, elas dão testemunho sem contar uma história, porque o próprio fato de estar com elas, como elas se comportam. Eu me lembro que uma vez eu cheguei num encontro assim de igreja e eu conversei com várias mulheres e assim, algumas falando, ai, tá tão difícil isso, tá tão difícil aquilo, ai, Deus abençoe, Deus vai dar graça. Mas eu cheguei perto de uma mulher de Deus e algumas pessoas estavam conversando, era uma roda, e apresentando várias dificuldades da vida, e ela falava todo o tempo uma palavra de fé, uma palavra, sabe, essa mulher até hoje, ela ganhou a minha atenção, é uma pastora que eu sigo, sim, nas redes sociais, toda vez que eu tenho oportunidade de estar perto, eu aprecio aprender com ela, e é esse tipo de pessoa que eu decidi ser quando eu crescer, é isso que eu busco, sabe, é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que ama as pessoas, né, então que nós possamos realmente ter esse olhar voltado para crescermos nesse quesito de ser bela aos olhos de Deus, né? Agregar valor eterno às nossas vidas é o que vai ampliar essa beleza interior. E realmente a gente precisa gastar tempo com isso, né? Nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a sermos livres na presença de Deus. A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto, né? Então, às vezes as pessoas podem gastar tanto dinheiro num look, em tantas joias, mas ela tá lá com uma roupa linda e uma cara toda amarrada, não tem um sorriso, não tem alegria ali, e isso realmente, né, não coopera ali com o todo. Então, que a gente possa investir naquilo que é eterno mesmo, sabe? Vamos crescer na presença de Deus. Quero falar um pouquinho sobre o padrão dessa mulher bela, segundo a palavra de Deus. Tem um texto que eu pego assim para minha vida, como um alvo a ser alcançado, porque a Bíblia fala lá em Tito, no capítulo 2, os versículos de 3 a 6, como a mulher mais velha deve proceder. Todas nós envelhecemos e amadurecemos a cada dia, todas nós vamos chegar nesse lugar, então esse é o nosso alvo. Essa mulher aqui descrita, né, é o que nós procuramos, é o que nós precisamos ter em vista enquanto crescemos e envelhecemos. A Bíblia diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Então aqui a Bíblia vai dando várias dicas de como nós precisamos viver os nossos dias. A mulher de Deus é uma mulher séria. Então, tá sendo contraditório isso daí. Acabei de falar que tem que sorrir, agora tô falando que é séria. Não é nesse quesito de não sorrir, não. É ser séria no sentido, se ela tá num ambiente de trabalho, nenhum cara vai chegar, porque já sabe que aquela mulher, ela é muito, sabe, correta, que ela não vai dar margem para isso. Ela é séria na forma como ela trata os negócios, como ela aborda as pessoas, não deixa dúbio, sabe, conversinhas bobas, a forma como ela se apresenta nas redes sociais.
Hoje existe assim, eu talvez seja mais old school, sabe, da velha guarda, mas eu creio sim que nós mulheres cristãs, e também os homens, mas eu tô falando um pouquinho mais agora pensando nas mulheres, nós precisamos cuidar desse padrão, da forma, da roupa que nós vestimos, a forma como nós, né, nos apresentamos. É isso que a Bíblia está falando, nós precisamos ser sérias na nossa forma de viver. Eu não estou falando contra o sorriso, contra a alegria, estou falando sobre uma postura de seriedade, de sobriedade. A Bíblia continua falando como convém às santas, ou seja, né, tem que ficar bem claro que eu sou uma mulher aliançada com Deus, porque são as minhas atitudes que vão falar isso. Não adianta falar que eu sou crente e as minhas atitudes não serem condizentes com isso. Eu me lembro que quando eu ainda não tinha me convertido, eu era uma adolescente, né, na minha infância, adolescência, ali na pré-adolescência, tinha uma vizinha que ela era uma crente. Só que ela tinha um testemunho muito ruim. E aí eu lembro de algumas vezes que a gente estava perto, ela dizia pra gente, vocês vão pro inferno. Eu sou crente, eu vou pro céu. Ela nunca apresentou o evangelho pra mim, mas eu olhava pra ela e dizia, se isso é ser crente, eu não quero ser crente. Né? Porque eu sempre tive muita alegria em obedecer ao meu pai, e eu lembro que ela dava realmente um testemunho assim, namorando, escondido, e são coisas que eu já tinha um valor diferente. Eu cuidava para honrar meu pai em tudo, para obedecer o horário, nunca tive aquela postura em relação aos meninos, e eu falava, e ela disse que ela é crente, eu que vou pro inferno, ela tá fazendo tudo errado. Era a mente de observação de uma criança, certo? Mas o testemunho dela realmente não me atraía para Jesus, e nós precisamos atrair as pessoas para Jesus. Agora, ela era uma adolescente, eu também, e hoje quando eu olho, mais uma vez falando, eu olho para as mulheres, eu identifico mulheres e falo, gente, aquela é uma santa mulher de Deus. Porque nós somos testados e provados, assim, em muitos momentos da nossa vida, às vezes num grupo, às vezes, sabe, algumas situações, e às vezes num caixa de mercado, às vezes numa loja, às vezes durante uma viagem, em vários momentos. Se em todo o tempo nós precisamos ser aprovadas, e por isso que a Bíblia fala sobre esse espírito traje de um espírito manso e quieto. Então a gente precisa dessa mansidão, essa quietude. Muitas vezes somos testados dentro das nossas casas, com o nosso esposo, com os nossos filhos, e precisamos ser aprovados, né, em tudo isso. A Bíblia fala que a mulher também não deve ser caluniadora. Mulher gosta de falar, né, gente? Mulher gosta de conversar, mulher gosta de comentar, mas existem limites para a nossa língua, para a gente não pecar, e a gente não deve ficar falando coisas. A calúnia é você falar coisas que não são verdadeiras, mas a gente não deve julgar as pessoas, nós não devemos ficar fofocando, nada disso faz parte, né, de um comportamento da mulher cristã. Então, muito cuidado com a nossa língua, muito cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente se é coisas que você às vezes ouviu, e hoje em dia as pessoas sabem e falam das pessoas com tanta liberdade, como, sabe, você vê uma foto ou um texto na rede social, você acha que você conhece aquela pessoa. Não, nós não conhecemos vendo uma foto, né? Então, cuida para você não falar histórias, porque às vezes você escuta de alguém já uma interpretação sobre algo assim, e você tá contando uma calúnia, você tá falando, repassando uma história para frente que nem é verdade. Então, vamos cuidar daquilo que a gente fala. A Bíblia fala também que uma mulher de Deus, uma mulher, um exemplar, ela não é dada a muito vinho, né? Então vamos cuidar aí dos vícios, né? Eu já tive que ajudar algumas mulheres lutando contra vícios, e eu me lembro de uma situação específica que essa mulher, ela tinha 3 filhos e ela tinha uma grande luta em relação à bebida, e era muito triste ver todas as vezes que ela ficava embriagada, sabe? Ela ia levar os filhos, o carro dela era batido em todos os lados, a frente, os 2 lados, e a traseira do carro era toda amassada, porque ela vivia realmente descontrolada. Quem estava governando a vida dela ali era a bebida. Então, assim, a casa dela era muito fora de, sabe, de prumo, muito bagunçada. Os filhos, assim, a gente tinha muito dozinho no coração de ver aquelas crianças que acabavam ficando muito largadas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com todos os vícios. Você pode falar, ai, pastora, graças a Deus eu não bebo. Mas vamos cuidar também com o nosso tempo nas redes sociais. Às vezes tem muitas crianças que estão crescendo sem o olhar dos seus pais perto, né? Porque os pais estão tão preocupados em ficar olhando para as telinhas do celular e outros aparelhos, e os filhos estão ficando sem esse olhar tão importante. O casamento às vezes está sem esse olhar que é importante, olho no olho, essa doação. Então não vamos ser dadas a nenhuma coisa que embriaga, porque afinal de contas não é só o vinho, né? Tem tantas coisas que às vezes nos distrai, nos deixa aí tão distante daquilo da realidade, que é isso que o vinho faz quando a pessoa tá bêbada, ela fica fora da realidade. Então não fique fora da realidade com nenhuma outra coisa, né? Fique bem consciente daquilo que está à sua volta. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa,
e uma pessoa, sabe, ela precisa ficar olhando o que precisa de atenção, o que precisa de cuidado. E eu não sei como você lê isso, mas eu vejo que a mulher, ela tem realmente, Deus deu muita graça para a mulher. Quando uma mulher está tudo bem, ela consegue, sabe, às vezes contornar ali uma tensão com o esposo, ela consegue ajudar os filhos, mas quando uma mulher não está bem, parece que a casa toda vai para baixo, assim. Então, por isso que nós precisamos muito entender esse lugar dos nossos joelhos ali dobrados no altar do Senhor, para Ele nos fortalecer e nós sermos essas mulheres que edificam as nossas casas de fato. E um dia eu estava lendo esse provérbio e eu fiquei tão admirada, porque esse edificar ali que Provérbios fala é um tempo verbal de continuamente estar reparando. Não é só você levantar e acabou. É o tempo todo você, então, se tem uma rachadurazinha, se tem qualquer manutenção necessária, a mulher, sabe, ela continua edificando e edificando e edificando. Isso é muito interessante. É o que a palavra de Deus está nos dizendo ali em Provérbios 14:1. Então, seguindo o texto de Tito 2, a Bíblia fala que a mulher, elas se tornam mestras do bem. Então, essa mulher que vai ensinar as mais novas. E como a gente vai se tornar uma mestra do bem? Você praticando tanto bem, porque quem é um mestre? É aquele que já fez tanto, já fez tantas vezes, que ele já tem capacidade de ensinar os outros a fazerem aquilo, que ele se tornou realmente muito bom. Então, como nós vamos caminhar para esse lugar? A gente começa a praticar a benignidade já com pequenos atos e ela vai se tornando cada vez mais aperfeiçoada nas nossas vidas. Então a gente começa a benignidade com os nossos filhos, quando você está tão cansada, mas você vai lá no chão brincar com ele, você tem um filho homem lá com os carrinhos, você tem uma menina, você vai tomar o chazinho fake, você vai fazer todas essas coisas, porque você está pensando no bem daquela criança, no bem-estar, você às vezes cansada, você vai lá atender, né, o seu esposo, você vai ouvir o coração dele, você vai praticar o bem, você vai fazer coisas, você vendo pessoas com necessidade que são possíveis, né, de alguma forma você trazer acalento, você trazer socorro, né, que nós sejamos assim, que as pessoas possam ver a bondade de Deus através das nossas vidas, através das nossas mãos, através do nosso olhar, das nossas palavras. Eu me lembro de uma senhora que marcou bastante o meu início assim do caminhar com Jesus. Ela tinha uma letra muito linda e ela era benigna fazendo algo tão simples, mas ela fazia pequenos papeizinhos, escrevia versículos e desenhava florzinhas minúsculas assim, e ela saía, tipo, sabe, pela cidade com a bolsa cheia daqueles papeizinhos e ela ia entregando os versículos. Ela era da mesma igreja que eu. E muitas vezes eu me sentia assim agraciada, porque teve momentos muito singulares assim que eu tava orando e pedindo resposta para Deus, ela me dava os papeizinhos que era como o Senhor falando comigo, sabe? Ela achou uma forma de fazer bem para as pessoas, distribuindo carinho através daqueles versículos, também semeando a palavra de Deus. Então tenha medidas, porque tem tantas coisas que a gente sabe, mas a gente não vive. Às vezes a gente fala, eu preciso fazer, mas não, acaba não fazendo. Então, seja estratégica, pense que você precisa se tornar uma mestra do bem, então veja formas de você abençoar as pessoas que estão à sua volta, né? Às vezes as pessoas mais velhas, elas precisam tanto de um ouvido, precisam de um olhar, precisam da paciência do nosso coração. Então, vamos ser praticantes desse bem para a gente chegar nessa faixa negra, faixa preta, que eu acho que é a melhor faixa, né? Então, vamos ser mestras do bem. A palavra também fala que a gente precisa ter em mente que nós vamos ensinar as mulheres mais novas como a cuidar bem do seu marido, a amar os seus filhos. A Bíblia fala, então, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem os seus filhos. Então, nós precisamos entender que no reino de Deus há essa dinâmica. Eu vou completar 25 anos de casada e eu sei que eu posso compartilhar, considerando os meus erros e os meus acertos, ajudar as mulheres que estão começando agora, né, como assim, realmente andar em todo esse trilho aí do casamento, de uma forma que elas possam ser bem-sucedidas. A gente aprende com os erros e os acertos das pessoas, né? E isso é muito encorajador. A Bíblia fala que nós precisamos ter em mente que é importante a gente compartilhar e ajudar essas pessoas, né, a serem prudentes e amarem os maridos. Amar é uma ação, né? Então eu amo meu marido quando eu cozinho aquilo que ele gosta, e nem sempre é o nosso prato preferido, né? E eu também amo meu marido quando eu arrumo as coisas, eu organizo, né, a nossa casa. Eu amo os meus filhos quando eu me importo com a educação deles, quando eu não faço de conta que eu não tô vendo, sabe? Porque hoje eu tenho visto algumas mamães modernas aí que elas fazem tipo de conta que não estão vendo. Só que quando a gente não corrige, sabe, realmente no secreto ali, vai vir aquele mau comportamento vem a público e mais cedo ou mais tarde você vai ser envergonhada, assim, né? Os pais, de uma forma geral. Então nós precisamos
ensinar os nossos filhos, ensinar aquelas que estão chegando agora, começando aí, né, a maternidade, a paternidade, ensiná-los para que eles possam realmente cuidar bem dos seus filhos. Então, amar é uma ação e nós, mulheres de Deus, precisamos ter essas ações muito claras. E Provérbios 31 é um provérbio, eu brinco que dá até uma canseira da gente ler, né? Porque essa mulher cheia de virtudes, ela tem questões de empreendimento, ela avalia propriedades, ela dá ordem para as servas, ela sabe fazer tantas coisas, mas a verdade é que esse provérbio mostra o quanto Deus nos deu capacidade e nós precisamos ser mulheres assim intencionais. Vamos mostrar amor através das nossas atitudes, seja intencional, veja assim o que você pode melhorar para amar seu esposo, seus filhos. A Bíblia também fala que o padrão da mulher de Deus é ser moderada. Ser moderada significa de mente sã, equilibrada, que freia os próprios desejos e impulsos, uma pessoa com autocontrole. Então, eu vejo algumas mulheres aí, às vezes um pouquinho descontroladas, elas compensam algumas frustrações, fazendo compras, gastando em salão, e aí cria às vezes mais um problema, porque dá furo no orçamento, né? E aí você acha que está resolvendo algo e às vezes ainda piora um pouquinho. Então, que nós possamos ter cuidado, né? E buscar em Deus, porque é possível sim, quando nós buscamos a Deus, o Espírito Santo ele vem e nos enche, nos capacita. Eu nunca esqueço uma história que um filho de um pastor me contou, que ele estava fazendo um devocional, ele era assim um jovenzinho, tinha ali seus 17 anos quando aconteceu isso, e ele falou que ele estava num tempo com Deus de manhã, ele acordou bem cedo, e ele leu a palavra, e a palavra encheu o coração dele, e ele falou muito com Deus, e o Espírito Santo tinha tocado, ele estava tão quebrantado, e uma pessoa tocou a campainha. Daí ele saiu lá fora e era uma pessoa que contou uma história, falou, você pode me ver R$50? Na verdade, eu só vou fazer um empréstimo, porque eu vou voltar aqui para pagar você e tal. E ele falou que ele estava tão quebrantado, ele estava tão, sabe, realmente, assim, encontrou ali naquele momento com Deus a melhor versão dele, ele acreditou naquela história. Ele ainda falou, olha, eu não posso te dar, você vai voltar? A pessoa falou, não, eu vou voltar. E a pessoa nunca mais voltou, né? Daí ele falou, olha, às vezes a gente vai ali para esse momento e a nossa melhor versão, mas Deus supriu ele de outra forma. Ele tinha um testemunho, ele falou, como a nossa melhor versão realmente vem à tona, porque ele falou, eu naturalmente jamais acreditaria, mas eu estava ali acreditando e a gente acabou rindo tanto com aquela história, mas a verdade é que quando a gente vai para a presença de Deus, ele realmente nos capacita a amar, ele nos capacita a ter empatia, né? E ele era um menino, a gente não vai cair em golpe, em nome de Jesus. Mas o que eu tô falando é que a gente precisa desse lugar para nós termos essa capacidade de termos essa moderação. Hoje em dia, às vezes a gente se lança em algumas coisas em busca de um preenchimento e às vezes a gente acaba perdendo esse governo sobre nós, né? E a mulher de Deus, o padrão da mulher de Deus é que ela seja equilibrada, que ela tenha capacidade de frear esses impulsos. Então, que o Senhor nos ajude nisso, amém? Eu também falo que o padrão da mulher de Deus é ser casta, né, ser pura, ser boa dona de casa. Gente, a Bíblia fala isso, sim, a Bíblia fala isso. Eu ainda estou lendo Tito 2, de 3 a 6, você pode conferir lá. Em Provérbios 31 também diz que a mulher virtuosa, ela cuida do bom andamento da sua casa. Então, uma das nossas funções é essa. Se você tem a alegria de ter uma ajudante, levanta as suas duas mãos, talvez os seus dois pés para cima e faz mas se você não tem, né, você tem que entender que essa responsabilidade é tua. E é muito ruim quando a nossa casa é toda bagunçada. Então, nós precisamos, né, colocar a casa para funcionar e cuidar do bom andamento dela, manter ela limpa, organizada. Quando os filhos são pequenos, eles vão aprender sobre organização com os pais. Então, assim, é muito importante você manter isso em dia, ser uma boa dona de casa. Eu não sei cozinhar, eu não gosto. A sua família vai precisar disso, então vai lá para o YouTube, vai para os aplicativos de receita. Hoje tem o tudogostoso.com.br, que tem receitas maravilhosas e você pode ser essa mulher. E também tem dicas, né, sobre como você organizar melhor a tua semana, para você ter um bom andamento. Às vezes a gente realmente não sabe como fazer, mas tudo a gente pode crescer, nós podemos aprender. E eu quero encorajar vocês, pais, a envolverem os seus filhos no cuidado da casa, nas responsabilidades, né? Na medida que eles vão crescendo, eles têm a capacidade de juntar o sapatinho deles, guardar os brinquedos. Na medida que eles crescem, eles podem ajudar arrumando, esticando a sua coberta, o seu lençol. E às vezes eu vejo que os pais, né, nós pais brasileiros, assim, a gente tem às vezes um dó de colocar responsabilidades para os nossos filhos. Eu tô falando sobre brasileiros porque eu li muitos livros, desde nova eu leio sobre educação, porque eu fiz magistério, depois fiz pedagogia.
e comecei a lecionar muito cedo. Então eu li, meus primeiros livros eu comecei a ler sobre educação de filhos com 15 anos para tentar ajudar os pais, que eram os pais dos meus alunos, a darem uma freada nas crianças, porque era muito difícil estar com eles na sala. Então, para a reunião dos pais, eu comecei a ler os livros do James Dobson, Ouse Disciplinar, Limites para Ensinar aos Filhos, e muitos livros, né? E eu fui vendo nessas literaturas americanas que lá é um hábito muito comum os pais colocarem as crianças desde cedo. E eu lembro que tem um livro que chama, acho que é Chaves para o Sucesso do Seu Filho, e é um livro muito bom, que fala sobre, outros materiais também apresentam essa tabela de idade e de atividades que a criança pode fazer. E eu lembro que eu fiquei muito chocada. Esse livro é do Charles Swindoll. Eu não lembro certinho, mas eu acho que é Chaves para o Sucesso no Desenvolvimento do Seu Filho. E aí você pode encontrar isso até na internet também, se você procurar lá a tabela de atividades para criança por idade. Eu lembro que a primeira vez que eu trombei com uma tabela, dizia assim, criança de 3 anos já pode colocar o brinquedo de volta no cesto. Eu falei, gente, eu não lembro quando eu comecei, mas eu demorei muito para começar a fazer coisas com uma ajuda consistente na minha casa. Minha mãe se matava, tadinha, para manter tudo no lugar, em ordem. Ela envolvia muito pouco os filhos. Então não é trabalho, não é exploração infantil não, gente. É você ajudar os seus filhos a se desenvolverem de uma forma positiva para eles. Eles nunca vão perder de saber fazer coisas e ter autonomia. Então fica aqui o encorajamento. E também vai te ajudar a manter sua casa um ambiente mais organizado. A Bíblia fala que também o padrão da mulher de Deus é serem sujeitas a seus maridos. Sim, polêmica, né? Hoje a mulherada aí não quer saber desse assunto de submissão, não. E tem aí muitos debates sobre essa questão, mas eu quero encorajar você a agarrar nos princípios da palavra de Deus. A gente não pode ficar preso aí sobre qualquer evento de doutrina, nos levar para cá, para lá, não. O que a Bíblia diz é o que nós precisamos praticar, o que nós precisamos viver. E a Bíblia nos ensina que a mulher, ela deve ser sujeita a seu esposo, e assim como Cristo, né, o cabeça da igreja, o marido é o cabeça do lar. Existe um organograma desenhado, um organograma que nós precisamos respeitar, entendendo a autoridade, e que o Senhor nos dê graça para esse lugar. Falando um pouquinho mais sobre submissão, eu lembro de uma história que uma mulher, ela estava muito em crise com seu marido, os dois crentes, e ela estava questionando, assim, falando com Deus, depois de várias conversas entre eles, sem conseguir andar, e ela falou assim, Deus, onde estão os homens que amam suas esposas como Cristo amou a igreja? E o Senhor falou para ela, eles estão casados com as mulheres virtuosas. Então, queridas, eu quero realmente dizer para vocês, né, se você quer um príncipe, seja uma princesa, né, se você quer um homem que te ama, também entre nesse lugar que a palavra de Deus apresenta como luz para nós, de sermos submissas, né, isso significa você ter um ato voluntário de ceder, sabe, você entender realmente, eu não sei como você se comporta numa reunião de trabalho, mas se teu chefe fala, todos aqui vão hoje ficar até às 6, ponto. Você levanta e fala, como assim? Normalmente a gente não se comporta dessa forma, porque a gente entende a autoridade, ele é teu chefe, ele pode te mandar embora. Se você tiver uma razão muito, assim, justa de você, não posso ficar, você vai com muita educação. Você fala, olha, por favor, você pode considerar isso. E às vezes a gente não consegue entender esse lugar de autoridade do marido, sabe? Ele é autoridade, a gente vai, como assim? Tipo, a gente tem que ter respeito, mesmo porque todos nós gostamos de um ambiente de respeito, né? E quando nós tratamos com respeito, tudo aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Então, normalmente, a Bíblia fala que a palavra branda, ela desvia o furor. É muito ruim você tentar brigar com alguém que não quer brigar com você, né? Então, pratique realmente esse traje de um espírito manso e quieto, né? Deus vai realmente te dar graça, vai te ajudar. Comece a praticar essa verdade, né? Porque isso é algo que agrada o coração de Deus. Para encerrarmos, então, mais um detalhe desse versículo de Tito 2, de 3 a 6, a palavra diz assim, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, olha como é sério. A Bíblia está falando assim, olha, quando as mulheres não vivem esse padrão, a palavra de Deus que é blasfemada, e essa é uma realidade que eu vivi lá atrás, quando eu olhava para minha vizinha que era crente e falava, quê? Crente? Como assim? E a gente sabe que as pessoas são muito duras muitas vezes, elas vão nos criticar e a gente não vive para a aprovação das pessoas, nós vivemos para sermos aprovados por Deus, mas é muito importante que as pessoas vejam em nós algo diferente, que elas vejam Jesus em nós. Né? Muitas pessoas elas não vão ler a Bíblia, assim, elas não vão ter um contato e é através do nosso testemunho que elas vão ser atraídas para Deus. Então isso é algo muito importante, algo que nós devemos realmente
né, nos esmerarmos em buscar um comportamento que agrade o coração de Deus e que possa ser um bom testemunho. Que a palavra de Deus não seja de forma nenhuma blasfemada por causa do nosso mau procedimento, do nosso triste testemunho, né? Quando um testemunho é triste, a gente já pode emendar e falar testemunho, que seja um testemunho, que nós sejamos, porque nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos testemunhas de Cristo, as pessoas precisam olhar e ver algo diferente. Então, que o nosso coração seja realmente transformado, né? Eu vejo que a palavra de Deus fala que acima de tudo que a gente pode guardar, que a gente guarde o coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Então, que a gente possa entender isso e que nós tenhamos esse cuidado com a nossa parte interna, com o nosso traje interior, né? Com o nosso coração, porque só assim nós seremos filhas que honram seus pais, seremos realmente mães que fazem diferença na vida dos seus filhos, esposas que honram seus esposos, que cumprem realmente esse lugar, esse papel de uma forma a glorificar o nome do Senhor. Então eu quero finalizar lendo um texto que está lá em Deuteronômio 6:5. A Bíblia diz assim: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, esse é o segredo do sucesso. Ame o Senhor com tudo que é em você. E se você se dedicar em buscar o Senhor como realmente aquilo por mais importante, colocando esse lugar de primeiro a Ele, todas as coisas vos serão acrescentadas, é o que a palavra de Deus nos promete. Então eu creio que você vai ter essa experiência, busque o Senhor, deixe Ele transformar o seu coração, que todo orgulho, que todo senso de justiça dê espaço, né, a você ser um instrumento nas mãos de Deus que transbordam do amor dele, da graça dele, do favor dele, né, em nome de Jesus. Tem uma historinha que eu contava para os meus filhos quando eles eram ainda pequenos. E eu tinha um livrinho e a gente leu várias vezes, era a história da luva Lulu. E é uma luvinha, na história de crianças, as luvas podem falar, e ela falava na historinha que ela queria ser preenchida. Então era uma luvinha vazia, ela era toda murchinha assim na história, e ela andava muito triste por aí, sabe, para cá e para lá, e ela queria ser preenchida. Então ela fez várias tentativas para tentar se sentir preenchida. Então ela ia até a patinha, até o porquinho e falava: será que você pode me vestir? Só que a patinha do porco não preenchia. Então ela foi até a galinha na história e a patinha da galinha também não preenchia, o pezinho da galinha, daí ela foi até o cachorro e da mesma forma não dava certo, até que um dia ela chegou até um menininho e falou: você pode me vestir? Quando o menininho vestiu, cada desenho, cada curvinha ali dos dedos foi preenchido, ela se sentiu tão feliz. E na historinha ela cantava, sim, tinha um CD que vinha junto e a gente cantava lá junto com a luvinha Lulu, que agora ela estava feliz, que ela estava realizada porque ela tinha sido preenchida. E por que eu estou contando essa história? Porque o nosso coração foi feito, assim como a lua é feita para a mão, o nosso coração foi feito para Deus. Nada mais vai nos preencher. Né? Não pense você, por mais, né, que você ame o teu cônjuge, que você ame os teus filhos, que você ame aquilo que você faz profissionalmente, qualquer, sabe, dos seus amores, nada disso vai poder te preencher como o Senhor pode te preencher. Então entenda isso, para que a sua verdadeira beleza, né, possa te adornar. Você precisa ser cheia desse amor, você precisa deixar que o amor invada você. Jesus, ele é amor, ele está pronto para encher o teu coração, para tocar a tua vida, para tocar assim a tua casa. Através, né, da tua vida você pode ser uma extensão desse amor, desse toque que traz vida. Amém? Então que realmente você possa, mulher, se sentir aí desafiada a desenvolver a sua melhor versão na presença de Deus, lembrando que a verdadeira beleza é aquilo que nos atrai, aquilo que nos conecta com aquilo que é eterno. Então, eu quero só falar mais uma vez, cuida da sua beleza externa também, tá? Seja assim a sua melhor versão dentro do seu estilo, porque cada uma tem um estilo, essa coisa de querer ficar todo mundo igual não tem muita graça. Então, assim, dentro daquilo que você, quando você conheceu de repente o teu marido, você que é casada, você tinha algo que chamou a atenção dele. Então, assim, não tenha desleixo para com você, não é isso que eu tô falando, mas o mais importante é o seu lado de dentro, né? Então, esse sim merece muita atenção, merece muito cuidado. E se de repente você aí, durante todo esse tempo diferentão que a gente está vivendo, você percebeu aí algumas coisas dentro de você, algumas falhas dentro da tua casa, sabe? Há esperança para você, tá? Então eu quero te encorajar a crer no Senhor Jesus, a mergulhar no seu relacionamento com Ele
e deixar as pessoas que estão aí cercando você, os teus líderes, os teus pastores, realmente eles estão ensinando tantas pérolas que você possa praticar essas verdades que você tem aprendido e também possa recorrer a eles caso você está percebendo aí dentro de você coisas que precisam de ajuda. O Espírito Santo vai te levar a esse lugar de cura, de renovação, de restauração. Eu creio nisso e eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por essas famílias, esses homens e mulheres que te amam. Eu quero orar de uma forma especial agora por cada mulher que ouve essa palavra, Senhor, e o Senhor nos ensina que não é realmente no cabelo ou naquilo que nós vestimos que consiste a nossa beleza, que importa para ti, mas um traje de um espírito manso e quieto, Senhor, que nós queremos muito adquiri-lo e tê-lo dentro de nós. Então nós pedimos, Espírito Santo, nos ajude a encontrarmos realmente em ti cura para todas as feridas, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, que o nosso coração possa ser aperfeiçoado no teu amor, que nós possamos apresentar esse traje dentro da nossa casa, da forma como nós procedemos, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós queremos viver a tua palavra, nós queremos glorificar ao teu nome. E eu peço por todas as mulheres que nessa hora possam se encontrar tão desencorajadas, talvez olhando para dentro de si, falando, puxa, eu estou tão longe de ter essa quietude, essa mansidão. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor possa tocá-las agora. Lembrando que, Senhor, é o Senhor a fonte, é o Senhor que trabalha dentro de nós, que nos transforma. E nós podemos, sim, falar as nossas verdades para Ti e pedir o Teu socorro sobre nós. E eu sei que muitas vão provar dessa mansidão, dessa quietude como fruto do teu Espírito se manifestando dentro delas, porque a tua palavra diz que o fruto do Espírito é a benignidade, é o domínio próprio, é a bondade. Então que seja o Senhor frutificando em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Um forte abraço para vocês. Deixa Deus tocar aí a casa de vocês, o casamento, a família, e vivam para a glória do nome dele. Um abração, Deus abençoe.